O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se de Jesus e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-a na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. Ele disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram para servir a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas, estando na quaresma, e estamos, os domingos da quaresma trazem os temas clássicos de uma preparação para a Páscoa. Na linha litúrgica, na linha catecumenal, catequese, daqueles que já estão entrando na igreja e para aqueles que já estão na igreja. E hoje, a temática é a tentação. E eu vou começar hoje, inusitadamente, pela segunda leitura. Por quê? Porque a segunda leitura, na carta aos Romanos, já vai nos dar uma boa compreensão, e acompanhem. Vai dizer, lembrando o Gênesis falava do quê? Da tentação. O Evangelho fala do quê? Da tentação. A segunda carta de São Paulo aos Romanos vai dizer do primeiro homem, do primeiro casal, Adão e Eva, tentados no Éden, tentados pela serpente, e tendo eles se deixado seduzir, veio a queda, o pecado, e este pecado que se tornou o pecado original para todos nós, o veneno com que a serpente nos mordeu, e carregamos uma tendência que temos natural para as coisas erradas. Eu estou simplificando. Segunda leitura vai dizer, da mesma forma, assim como em Adão veio o pecado, em Jesus Cristo também tentado, mas que não se deixou seduzir, foi tentado, mas não pecou.
nos veio a salvação. Adão e Eva, na árvore da vida, colheram o fruto da desobediência a Deus. A queda, o sofrimento. Da árvore da vida, Adão e Eva colheram para nós a condenação. Da árvore da vida, da cruz, Jesus nos trouxe a redenção. Essa é a temática geral. Mas vamos agora, feito essa contextualização, não vou me ater na primeira leitura, vou me ater no Evangelho. Por que Mateus, que é o evangelista que foi proclamado, nos fala, primeiro, Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto. A tentação em si, ela só tem uma origem. Quem é que tenta? O diabo. A tentação em si é um descaminho, um desorientar, uma condução ao pecado. Em Mateus, ele resume que Jesus foi tentado nas 3 grandes tentações que eu e você passamos. Que nós, e aqui, meus irmãos, não se trata de entender esse texto ipsis literis, palavra por palavra. Aqui existe muita catequese. E Mateus é como se dissesse que durante a vida de Jesus, ele que foi obediente até a morte de cruz, ele sempre foi tentado pelo diabo a fugir daquilo que o Pai queria. Quantas vezes eu e você, Paulo vai dizer, sei o que quero, mas faço o que não quero. Que tentações nós temos aqui? Repito, eu e você a vida inteira somos tentados, meus irmãos. E não se iluda. A primeira delas, o diabo apareceu e disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O que é que está subliminar? O que é que está dito nas entrelinhas? A tentação. Jesus, seja um provedor de bens materiais. Jesus, resolva o problema da fome e tá bom. Quantas vezes nós também nos iludimos? Se eu tiver riqueza, se eu tiver um carro bom, se eu tiver um emprego bom, se eu tiver uma família bem-sucedida, serei feliz. Quantas vezes caímos nessa? E ao mesmo tempo, a própria vida nos ensina. Quantos têm tudo e não têm felicidade? Quantos têm tudo materialmente, mas se perderam? Por isso Jesus, como que ele rebate o diabo? E como eu e você temos que rebater? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Meus irmãos, não é nos empanturrando que seremos felizes. No fundo é claramente isso que Mateus está dizendo. Não é nos empanturrando do mundo, nos enchendo de roupas caras,
de joias caras, morando nos melhores lugares numa cidade, que seremos felizes. Às vezes a gente leva uma escorregada, uma chamada de forma questionadora, quando às vezes você vê uma pessoa que ela não tem quase nada, estou falando materialmente, mas ela tem uma paz de espírito, uma paz interior, que você se surpreende, você até se questiona. Mas não está no Provérbios? É melhor, diz lá, comer alface, eu acho engraçado, está lá, comer ramos numa casa pobre, do que banquetes numa casa onde só se tem brigas. Não é também em Provérbios que diz: a paz interior nos traz saúde, mas a inveja é uma cárie nos ossos. Está aqui, ó. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você entendeu o que o diabo propôs? Resolva o problema econômico, resolva. E Jesus disse: não é essa a ordem do meu Pai. O pão sim é importante, mas a palavra, a conversão também é importante igual. Nós vivemos sempre isso, meus irmãos. É uma tentação que nós vivemos. Às vezes, a gente se lança numa coisa, e você se pergunta: isso vai me dar quanto de lucro? Isso vai me trazer quanto benefício? Nós estamos perdendo a palavra gratuidade. Por que você está fazendo isso? Faço porque amo. Por que você está ajudando? A pessoa não merece. Porque eu amo. A segunda tentação, e nós somos constantemente, diz aqui, levou na cidade santa, no alto do templo: se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois o Senhor vai te defender. Estou resumindo. Qual é essa tentação? Sabe qual é? Os judeus, vamos lembrar no Antigo Testamento, quantas vezes ficaram testando o amor de Deus. Nos tiraste do Egito e nos trouxeste para morrer aqui. Dá-nos de comer, Deus mandou as codornizes. Dá-nos de beber, e saiu água da pedra. Quantas vezes a gente coloca Deus em xeque? Eu não faço isso, padre, não faz? Quantos católicos não estão abandonando a igreja? Porque rezam e às vezes não vê o resultado e se revolta contra a igreja, contra os santos, contra Deus. Isso é querer colocar Deus em xeque, como se o amor de Deus precisasse ser provado, como se o amor de Deus precisasse ser testado. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa, e pense no que eu estou dizendo. Uma pessoa que está com câncer, reza a Deus e não obtém a cura, não é porque Deus não a ama. As pessoas que morreram na Covid, não é porque Deus ama menos a eles e ama mais a nós. As pessoas que morreram
no litoral norte de São Paulo. Deus não nos ama mais que a eles. Deus ama, só que estamos sujeitos a tragédias. Por isso Jesus Cristo, olha o que ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tente o amor de Deus. Não tente que Ele é meu Pai, teu Pai, mesmo com dificuldade, mesmo sofrendo, porque a natureza nos traz doença, os fatos nos trazem tragédias, mas seja o que for, Deus está conosco. É uma inversão, viu? Nós vivemos testando o amor de Deus. Não é justo. Deus nos ama sempre. A terceira tentação, que diz: se ajoelhardes diante de mim para me adorar, eu te darei tudo isso. Vai embora, Satanás. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. O que é isso? O que é essa tentação? É uma tentação que nós vivemos. Qual, Padre? De não entender que Jesus Cristo, sendo Deus, veio para servir e não para ser servido. É difícil entender que um cristão veio para amar o inimigo, veio para lavar os pés dos discípulos. É difícil, é muito estranho. Um cristianismo, uma religião que prega humildade. Ah não, Padre, 1000 vezes, se Deus chamasse o arcanjo Miguel, Rafael, São Pio, e fizesse uma batalha hoje, pegasse os maus e resolvesse essa parada aí. Esse não é o caminho de Jesus. Foi o inverso. Eu vim para os pecadores, para os doentes. Se alguém quer ser maior, seja aquele que serve. Isso, o Satanás ficou enfurecido. Satanás ficou cheio de raiva de Jesus, porque tudo que Satanás propôs, Jesus decidiu agir diferente. Ora, primeiro domingo da quaresma, quem está no meio agora sou eu e você, como a segunda leitura. Volto ao começo da minha homilia. Vamos para cá? Adão e Eva? Nos deixar seduzir pela serpente? Qual foi o grande sedução? Olha, Deus está te enganando. Sabe o que ele colocou na cabeça de Adão e Eva? Deus está te enganando. Se você me ouvir, Deus está escondendo a felicidade. Adão, Eva, Deus tem uma felicidade escondida para Ele, que Ele não quer dividir com você. Então, come, haja diferente, duvidar do amor de Deus. Essa foi a grande sacada do diabo. É a mesma dúvida que ele semeia em mim e você. Na primeira dificuldade que a gente tem, só para você ver como é verdade. Quem é a primeira pessoa que a gente culpa? Deus. Porque Deus me esqueceu, porque Deus permitiu, porque Deus deixou, porque Deus não escutou. O diabo é esperto. E está dentro de mim e de você. Então, no primeiro domingo da quaresma
Vou seguir o caminho de Adão e Eva? Ou vou me espelhar em Jesus Cristo e rechaçar na minha vida cada investida do mal? Cada vez que o diabo vier me tentar colocando a riqueza como maior valor, direi não. Cada vez que vier para me colocar dúvidas se Deus é meu Pai e me ama, rechaçarei. E cada vez que vier colocar dentro de mim orgulho, soberba, colocar dentro de mim a vontade de exercer o poder sobre o outro, renuncio. Foi o que Jesus fez, o que nós somos chamados a fazer. A escolha é nossa. Nós estamos no meio. 40 dias para cá, 40 dias para cá. A escolha é nossa. Não posso deixar de citar que a igreja abriu, grande tema é a quaresma, espiritual, teológico, mas abriu a campanha da fraternidade com o tema fraternidade e fome. E o lema, dai-lhes vós mesmos de comer. A igreja no Brasil traz à tona essa realidade da fome no Brasil. E a necessidade que nós cristãos temos de sanar a fome de nosso irmão. A minha fome é um problema material meu. A fome do meu irmão é um problema espiritual meu. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.